23ª questão do capítulo 1. Dado o vetor A, esse vetor aqui em coordenadas esféricas, encontre a integral de linha sobre o caminho fechado mostrado na figura 1.43. Essa figura aqui está no capítulo 1 e eu fiz aqui a representação da figura 1.43, que é a trajetória de integração para o exercício 1.23. A porção da curva é um arco de uma circunferência de raio R0, essa aqui, centrado na origem. Também encontre a integral de superfície do rotacional de A sobre a área fechada e compare seus resultados. A área fechada é essa área aqui, delimitada por essas curvas. Então, para resolver essa questão, eu fiz uma outra figura aqui, para ficar mais fácil de identificar do que se trata a questão, já que o vetor está em coordenadas esféricas, e aqui tem um arco de uma circunferência, né, que coincide com a borda de uma seção transversal de uma esfera. Então eu vou resolver isso aqui em coordenadas esféricas. E para isso ficar claro, eu fiz essa figura. Então aqui tem o mesmo sentido de integração, de 0 até x, né? Então de 0 até x, partindo da origem, com o centro na origem. Aqui está o R0, a porção curva, que está no plano XY, como aqui, de raio R0, ela vai até Y, e eu desenhei isso dessa forma, porque assim eu consigo os versores que eu vou precisar para resolver a integral de linha. Então, para começar, eu vou pegar essa integral que é pedida, nesse caso, a integral de linha de a produto escalar com elemento de infinitesimal de arco, né? Escalar com ds. Isso daqui eu vou separar como a soma de 3 integrais sobre 3 caminhos diferentes. O caminho C1, o caminho C2, mais o caminho C3. Então, agora que eu espero que esteja ficando claro que essa figura já está representada aqui, é com essa segunda aqui que eu vou trabalhar. Eu desenhei até um vetor com os seus versores de base, porque eu vou usar isso daqui para explicar melhor de onde eu vou tirar o versor que dá a direção desses elementos de arco. Eu vou resolver esse caminho C1, que corresponde a essa trajetória, o C2, que é essa porção curva, e o C3, que é esse caminho aqui. Então eu vou começar aqui pelo C1. Eu tenho que olhar só para esse caminho, né, C1. E como eu vou fazer? A estratégia vai ser pegar esse θ e considerar ele valendo π sobre 2. Porque se eu pego esse θ aqui como π sobre 2, o vetor aqui vai ficar apontando nessa direção, né? E eu vou pegar esse φ e considerar ele igual a 0. Porque aí eu faço o vetor não se deslocar daqui para cá. E o meu vetor aqui que eu estou usando para ilustrar a orientação espacial vai ficar concordando com a direção de C1. Então, fazendo essas duas escolhas de ângulos, eu consigo que um desses versores estejam na direção de integração do caminho C1. Eu vou precisar disso porque quando eu realizar o produto escalar com o versor que está nessa base, é bom que a direção também esteja nessa base, porque ela é ortogonal, já zera as outras, e dá imediatamente um do versor com ele mesmo, né, o correspondente. Então, fazendo essa escolha aqui para o caminho C1, θ igual a π sobre 2, fazendo φ igual a 0, eu consigo com que esse R, que ele está sempre alinhado com a direção desse vetor aqui, esteja apontando para cá no sentido de C1. Então, o meu versor normal nesse caso, porque o ds pode ser escrito como uma direção vezes o módulo desse vetor. Então já descobri aqui esse ds, né, que quando o vetor aqui estiver aqui na ponta, ele vai ter aqui a direção de R, a direção de θ vai estar aqui para baixo, e a direção de φ vai estar para cá. Mas o que eu quero é a de R, então o ds, nesse caso, ele fica sendo dado por um R, esse mesmo versor de R, e uma variação infinitesimal aqui, que é uma variação dr. Então agora eu vou pegar o campo
e substituir por esse ds eu vou substituir por esse, fazer o produto escalar e resolver a integral. Só que agora essa integral precisa de limites de integração, né? Já que eu vou identificar explicitamente perante a qual variável vai ser a integração. Então ele vai sair de 0 e até R0, que o R0 é o raio dessa porção curva que coincide o ponto aqui. Então aqui ó, tem uma integral de 0 até R0 desse vetor, produto escalar com esse vetor aqui. Se o campo dependesse da posição, se ele dependesse de R, θ e φ, eu teria que olhar esse θ, esse φ e o R para substituir explicitamente aqui no campo também, porque aí seria o campo, na verdade é o campo avaliado nessa direção, nesse caminho, mas acontece que o campo é constante. Então, no caso dessa questão aqui, não precisa substituir nada aqui no campo A. Esse R aqui, ele pode ser escrito como um vetor dr na direção de R, mais 0 na direção de θ, mais 0 na direção de φ. Só que isso aqui eu não preciso copiar. Eu coloquei isso aqui só para mostrar que quando eu fizer o produto escalar, essa parte vai zerar com essa, né? Essa com essa, e vai sobrar só esse produto nesse primeiro caminho da integral, né? Então vou recopiar isso aqui embaixo, vai dar integral de 0 até R0 de 4, produto de R com R vai dar 1 dr. Então esse 4 aqui sai da integral. A integral de 0 a R de dr é um R avariado de 0 até R0, que vai ser R0 menos 0, que é R0. Então agora eu já resolvi essa primeira integral. Agora eu vou resolver aqui a segunda, do segundo caminho. Então o que eu tenho agora continuo com θ igual a π sobre 2 para rebater esse vetor aqui nesse plano. E o φ agora ele vai variar, que eu estou nessa porção curva. Ele vai variar de 0, que agora eu estou contando em relação a φ, até π sobre 2. O R está fixado aqui valendo R0 agora, né? O R não varia. E a direção, como o sentido de integração é para cá, vai ser no sentido desse vetor aqui, que é o vetor de φ. Então esse daqui que é o vetor tangente. Se eu pegar um elemento de arco aqui, a direção orientada dele vai ser dada pelo vetor de φ. Então eu já sei quem é esse N, eu já sei quem é o ds, que vai ser um ρ0, uma variação em φ. Então o ds escalar, essa parte aqui, é ρ0 de φ. E o A é um vetor constante. Os limites de integração é de 0, né, que agora é em relação a φ, está aqui a integração em relação a φ, de 0 a π sobre 2. Então eu tenho tudo para substituir aqui já. Uma integral de 0 a π sobre 2, desse vetor constante aqui. Na verdade eu estou falando vetor constante, no sentido em que eu não preciso procurar variáveis nele para fixá-las de acordo com o caminho que eu esteja integrando. Então, se ele não mostra essas variáveis explicitamente, aí eu chamei aqui constante, mas isso daqui a rigor não é constante. Inclusive a gente vai calcular o rotacional desse vetor, que é uma derivada, e não vai ser nulo. Agora, mas assim, é constante para todos os caminhos. O vetor normal é o de φ, e o elemento infinitesimal aqui é um R0 de φ. Então agora eu faço esse produto escalar, vai dar uma integral de 0 a π sobre 2. Essa parte vai se anular, que é ortogonal a φ. Essa parte aqui também, que é ortogonal a φ, vai sobrar esse menos 2. O produto de φ com φ vai dar 1. R0 de φ. Então esse menos 2 R0 eu tiro da integral. E a integral de 0 a π sobre 2 de φ vai ser um φ avaliado de 0 a π sobre 2, que vai ser π sobre 2 menos 0, que dá π sobre 2. Ao simplifico esse 2 com esse 2, então o resultado dá... Aqui eu coloquei C1, mas aqui é um 2, segunda integral. Então, sobre o segundo caminho aqui, o resultado é menos π R0. Agora eu vou resolver aqui para a terceira integral, mas aqui eu vou fazer uma alteração. A alteração vai ser o seguinte: a integral no caminho C3 é seguindo esse sentido de integração aqui. Mas esse sentido de integração é contra a direção de crescimento do vetor de R, porque agora eu vou fixar o φ como π sobre 2. E eu não quero isso.
eu quero montar uma integral que esteja a favor da direção de crescimento do versor. Então eu vou usar essa relação aqui. Essa integral é igual a menos a integral sobre menos o caminho C3. Esse menos o caminho C3 é mudando o sentido de integração. Se antes era de lá para cá, agora daqui para cá é o menos C3. Eu vou limpar um pouco aqui a imagem. Então aqui eu continuo com θ igual a π sobre 2, para que esse vetor fique no plano. Esse φ, agora eu vou fazer ele igual a π sobre 2 também, para que ele empurre esse vetor até ele coincidir aqui com o caminho 3. Então eu vou ter a direção de R aqui para fora, e a direção de θ para baixo, e a direção de φ para lá. Então, como eu agora estou integrando nesse sentido, o versor que concorda com o sentido de integração é o versor de R. Então já posso começar a fazer algumas substituições aqui. Então, a integral no caminho menos C3 vai de 0 até R0. Vai até R0 porque todos os pontos aqui dessa porção curva têm a mesma distância daqui para a origem. Em particular, esse ponto assim da interseção também dista R0 da origem. O vetor A, que é esse mesmo vetor aqui em todos os caminhos. A produto escalar, agora eu preciso do ds vetor, né? Usando essa ideia. A direção é o versor de R. E o infinitesimal aqui vai ser o dr. Agora eu faço esse produto. Essas duas parcelas vão se anular quando o produto for feito. E o produto de R com R dá 1, vai sobrar 4 dr. Então, que é igual a menos 4, a integral de 0 a R0 de dr, que isso daqui é o mesmo caso dessa integral, né? Tirando o sinal negativo. Então vai ser igual a menos 4 R0. Agora eu posso somar esses três resultados aqui nessa equação, né? E a minha integral sobre esse caminho aqui é igual a 4R0, resultado da primeira integral, mais o resultado da segunda, que é menos πr0, mais o resultado da terceira, que é menos 4R0. Esse daqui se anula com esse, e como resultado eu fico só com o menos πr0. E agora está resolvida a metade da questão, porque que depois de resolver a integral, a gente também tem que encontrar a integral de superfície do rotacional de A sobre a área fechada. Então vamos primeiro calcular esse rotacional. Eu vou aqui escrever a expressão do rotacional em coordenadas esféricas. É essa a expressão do rotacional de um vetor em coordenadas esféricas. Aqui aparece o Aφ, a θ, a r, a φ, a θ e a r. Então, vou pegar como exemplo aqui onde está o vetor. Esse vetor aqui é 4 na direção de r, mais 3 na direção de θ, menos 2 na direção de φ. E o Aθ é o que está na direção de θ. O AR é o que está na direção de r, e o Aφ é o que está na direção de φ. Ou seja, isso aqui, né? Esse é o AR, o número 4. Aqui o 3 é o Aθ. E esse menos 2 é o Aφ. Então vou substituir isso aqui na próxima linha de conta. Aφ vale menos 2 aqui. O Aθ vale 3. AR vale 4. R, Aφ, que vale menos 2. E assim por diante. Então aqui aparece algumas vezes esse caso, né, de uma derivada de um número. Isso aqui é 0. Isso aqui também é 0. E aqui também. Então, esse menos 2 aqui eu posso tirar da derivada. Né? Então vou ter menos 2 na direção de R sobre R seno θ. E aqui a derivada do seno de θ em relação a θ é o cosseno. Cosseno θ. Então só tem isso aqui na direção de R. Mais. Então eu tiro esse 2 aqui da derivada, né? Então vai ficar mais 2 θ sobre R. Aí a derivada de R em relação a R que dá 1.
Então mais, aqui eu tiro o 3 da derivada. E a derivada de R em relação a R dá 1 também. Então, essa daqui já é a expressão do rotacional de A. Eu até poderia colocar R em evidência, melhorar aqui alguma coisa, mas chegando até aqui já tá bom para eu trabalhar, né? Porque o objetivo é calcular a integral do rotacional de A na superfície que está delimitada pelas curvas. Né? Então, eu tenho uma integral aqui de superfície do rotacional de A, dA. Na verdade, vou colocar até um parênteses aqui para ficar mais organizado. Isso aqui é um vetor, né? Produto escalar com outro vetor. Então vai ser um vetor que representa um elemento de área orientado. Então, agora eu vou voltar lá para verificar qual é a área, já que eu quero reescrever isso daqui como um vetor que esteja nessa direção vezes o dA. Então vou limpar aqui a imagem. E aqui para montar o dA escalar, né, o elemento de área infinitesimal, eu vou pegar mais uma variação e um segmento de circunferência, um arco de circunferência aqui, um arco de circunferência aqui. Então isso daqui é um elemento de área em coordenadas esféricas, porque nesse caso aqui a gente está pegando nesse plano, né, nessa seção transversal de uma esfera. A gente pode pensar assim. Então o vetor que vai ser usado para esse dA aqui vetorial é o vetor de menos θ. E a ideia é o seguinte: se eu seguir o sentido de integração, né, que é esse aqui, por eu fazer isso, a orientação dessa área aqui, eu sigo a regra da mão direita, que vai dar para cima. Né? Então aqui para cima a gente tem o vetor de menos θ. Então esse daqui é o vetor normal. Mas o vetor de θ está aqui embaixo. Ó. Se a gente fixar o θ igual a π sobre 2, esse daqui vai ser θ. Eu quero o vetor que aponta a direção oposta a ele. Então vai ser o vetor de menos θ. Então a orientação eu já sei. Menos θ e o elemento de área. Esse daqui vai ser simplesmente uma variação no raio. Um dr. Essa daqui vai ser um r até aqui, vezes uma variação nesse ângulo φ, r de φ. Então eu tenho um r, dr, dφ. E os limites de integração vão ser para r de 0 até r0 e para φ de 0, está contando aqui o φ, até 2π. Assim eu cubro toda a área. Então vou voltar com isso daqui e substituir lá. Aqui, né, eu vou ter a integral, primeiro em relação à variável mais externa aqui, que é φ, vai ser de 0 a π sobre 2. A próxima integral, que vai ser em relação a r, vai ser de 0 até r0, vezes o rotacional de A. Agora que está aqui o rotacional de A, produto escalar com esse dA aqui. Agora nós temos tudo para resolver isso daqui. Primeiro fazendo esse produto aqui com o vetor de θ, né? O que for ortogonal a ele já vai zerar, no caso dessa primeira parcela na direção de r e essa daqui na direção de φ. Então vai ter um sinal de menos aqui, tem uma integral de 0 a π sobre 2, outro de 0 até r0, de menos 2 sobre r, vezes r, dr dφ. Agora eu tiro esse menos 2 aqui, né, esse r vão simplificar. A integral aqui mais interna, que agora é só uma integral de 0 a r0 de dr, ela não depende de φ, então ela é uma constante perante a variação em φ, pode sair. Vezes a integral de 0 a π sobre 2 de dφ. Então isso daqui resulta em menos 2, aqui vai dar r0, e aqui vai dar a π sobre 2, né, que é essa daqui, integral de dr. É o r avaliado de 0 até r0, então vai ser r0 menos 0, dá r0. Essa daqui é a integral de dφ é φ, avaliado de 0 a π sobre 2, que é π sobre 2 menos 0. Agora eu simplifico isso daqui, e o resultado é menos π r0. Agora eu também encontrei a integral de superfície do rotacional de A sobre a área fechada. Agora falta comparar os resultados. Então eu obtive como resultado na integral de caminho, a integral de linha, é menos π r0, e aqui na integral de superfície do rotacional, menos π r0. Então comparei os resultados e coincidiram. Né? Mas isso não é por acaso. Esse daqui é a apresentação do teorema de Stokes. Então o teorema garante essa igualdade entre esses dois tipos de integrais. E fazendo tudo isso, agora a questão está completamente resolvida.